Meninos, olha só, né, os potes da Copa do Brasil 2025. Na tela do YouTube, as equipes do pote 1 pegarão as equipes do pote 2. E já na terceira fase da Copa do Brasil, nós teremos aí, né, a possibilidade dos dois jogos. Jogo de ida e jogo da volta, então 2 partidas para que as equipes se classifiquem para a quarta fase. Pote 1 só gigante, só tem Tubarão. Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Bahia, Grêmio, Corinthians, Atlético Mineiro, Internacional, Santos, Vasco, Cruzeiro e o Red Bull Bragantino. Lembrando que a definição de potes, ela se deu por conta do ranking, né? Aí no pote 2 você tem o Operário de Ponta Grossa, Criciúma, Ceará, CRB, Vila Nova, Brusque, CSA, Novo Horizontino, Paysandu. Você tem também o Retrô que tirou o Atlético, o Aparecidense. Você tem o Botafogo da Paraíba, o Náutico, o Maringá, o Capital de Brasília e também o Maracanã do Ceará. Então Vila Nova e Aparecidense pegarão uma das equipes do pote A. Talvez ali um Vasco da Gama seja um adversário interessante. Esse Santos dá uma renda danada por conta do Neymar, Flamengo, Palmeiras. Meus amigos, não tá fácil a situação do futebol goiano, não. O que seria interessante nesse momento para Vila Nova e Aparecidense visando a classificação? Ou a gente tem que pensar apenas na parte da renda, na parte financeira. Já pega um Flamengo, já lota estádio, já faz a festa. Qual deve ser o pensamento de Vila Nova e Aparecidense na sequência da Copa do Brasil? Esse é o primeiro tema do nosso debate das feras desta sexta-feira. 1h08 da tarde, e eu começo por você. Matheus Carvalho, mais polêmico comentarista brasileiro. É momento da gente pensar financeiramente falando, aí já põe pra arregaçar tudo, já pega um Palmeiras, já pega um Santos, Neymar, enche a casa aqui, festa em Goiânia uma semana antes, né? Pega o time do Vasco que dá muita renda também, ou a gente tem que pensar aqui tecnicamente, né? Qual adversário, tecnicamente pensando, dá para Vila Nova e Aparecidense passarem para a quarta fase? Ou de fato é muito difícil? O que você me fala? Matheus Carvalho, fala comigo. Boa tarde, boa sexta-feira. Fala mais polêmico. Boa tarde, Thiago. Boa tarde para os companheiros de trabalho. Boa tarde também para a nossa audiência aqui da Rádio Band News. É Thiago Francisco, né? O seu nome, né? Tá se tornando cada vez mais um Thiago Francisco. Essa é a realidade. Thiago, eu analiso o seguinte. A gente tem que colocar um outro ponto em cima disso aí. A arbitragem, né? A arbitragem na terceira a partir da terceira fase da Copa do Brasil, ela se mostra muito tendenciosa. Na verdade, a Copa do Brasil, ela ajuda as equipes menores na primeira e na segunda fase até chegar na terceira. Porque quando chega na terceira, meu caro, é a arbitragem, é as bolinhas do pote sendo retirada de uma maneira estranha. Todo ano acontece isso, né? Não é uma novidade no momento do sorteio ter uma situação estranha, né? No momento de tirar as bolinhas do pote. Então eu vejo que nessa situação é mais importante as nossas equipes, seja Vila Nova ou Aparecidense, pegar equipes que vão render um pouco mais na situação financeira. No ponto do Vila, independente de qual seja o adversário, o Vila Nova, para mim, vai lotar o Serra Dourada. O Vila ele não precisa de uma segunda torcida para lotar o estádio. Fala assim, tem que jogar com o Flamengo para a torcida do Flamengo vir aqui. Não, a torcida do Vila não precisa disso, o time do Vila não precisa disso. A Aparecidense precisa, né? Para a Aparecidense é interessante pegar essas equipes maiores, mas eu vejo que o maior agravo em cima dessa situação da terceira fase será a arbitragem. Independente de quem o Vila buscar, né? Vamos supor que vai jogar contra a equipe do Vasco da Gama, que tem individualmente jogadores interessantes, mas não tá vivendo bem, né, nesse começo de temporada. Cara, a hora que chegar a arbitragem é muito tendenciosa. Mesmo com a situação do VAR, vai ter um negocinho ou outro, uma faltinha mal dada, um cartãozinho mal aplicado. E isso, infelizmente, acontece na Copa do Brasil. 1h10 da tarde agora, tô pedindo o teu like, gente. Agora que a gente tá batendo 60 likes aqui. Você do YouTube, faça a tua parte. Hoje a nossa meta é 500 likes no YouTube Rádio Band News Goiânia. Deixa eu já dar uma moral aqui pro melhor ouvinte do Rádio Brasileiro. Alô, Rogério Brandão, como é que você tá, fera? Fala, Rogerinho. Atlético Paranaense e Grêmio estão jogando mal demais, Thiago, seriam bons adversários. O Diogo de Paula Sá Oliveira também tá ligado. Cadê o pote dos desclassificados? Goiás e Atlético estão lá. Herbicena também tá ligado. Pedro Carvalho Neto também tá ligado com a gente, um abraço. Guiller também tá participando. Torcedores do Atlético e do Goiás estão secando o Vila Nova na Copa do Brasil. Um abraço também pro Hugo Almeida. A Aparecidense está na Copa do Brasil e é mais conhecido do que o Vila Nova e também o ABC. Muito bem, um abraço para todos aí que estão ligados. Sempre vale aqui a chacota, sempre vale a provocação. Isso é futebol
e a gente gosta demais. 1h11, Gernézer Paulo, mais estudioso comentarista brasileiro, divide a tela de novo aí com a cartela, né, dos potes, pote A e pote B. Lembrando mais uma vez para você que a partir desse momento não tem mais, né, a questão de partida única. São 2 jogos, né? Em caso de resultados iguais, penalidades máximas, mas você faz o jogo em casa e faz o jogo também fora de casa. Divide a tela pra gente, por gentileza. Pote 1 aí você tem São Paulo, você tem Palmeiras, você tem Flamengo, você tem adversários pesados. E um desses adversários vai enfrentar o Vila Nova ou o Aparecidense na próxima fase. Gernézer Paulo, dá pra gente competir contra quem nesse pote aí? Qual dessas equipes grandes do futebol brasileiro dá pra gente competir aí? Aparecidense e principalmente o Vila Nova teriam chance na terceira fase da Copa do Brasil? Ou é momento apenas da gente fixar os nossos olhos na parte financeira e querer aí um Flamengo, um São Paulo, um Vasco, um Palmeiras, vislumbrando a questão do faturamento? O que você pensa, mais estudioso? Boa sexta-feira. Fala, Gernézer Paulo. Boa tarde. Boa tarde a você, Thiago, boa tarde ao Danilo, ao Matheus, muito bom estar aqui com vocês, boa tarde à nossa equipe e para você, ouvinte da Band News. Não, eu penso que o objetivo deve ser seguir vivo, por mais difícil que seja, né? Porque isso é o esporte. Os nossos times são favoritos contra algum desses outros 16? Não, para mim nenhum dos casos o time goiano será o favorito. Em todos o adversário será favorito. Agora a questão é o tamanho do favoritismo. Se você pega um Flamengo, um Corinthians, um Palmeiras, o favoritismo é maior ainda dessas equipes. Se você pega uma equipe que não vem tão bem assim, o Vasco, o Atlético Paranaense, que é um time desse aí, é o único que vai jogar a Série B esse ano é o Atlético, né? Os demais todos estão na Série A. O Bragantino, que não vem tão bem assim, teve dificuldade já nessa Copa do Brasil, são adversários menos difíceis, vamos colocar assim dessa forma. Então, eu penso que especialmente para o Vila, seria interessante pegar um time que o Vila tivesse alguma aspiração técnica de poder passar para a próxima fase. Já para a Aparecidense, a situação é mais difícil ainda. A Aparecidense, qualquer um desses adversários que ela pegasse, era muito favorito contra ela, muito mesmo. Então, talvez para a Aparecidense já fosse algo interessante pensar mais no lado financeiro. A Aparecidense que ela pode ter um reforço de caixa que a maioria dos seus adversários na Série D não terá. Inclusive, para mim, a Aparecidense que já chegou a essa fase, né, já ganhou aí mais de 2 milhões de reais, ela é mais de 4 milhões de reais, né? A Aparecidense pode, com uma renda, ter uma receita para a Série D que nenhum outro time teve. Então, para a Aparecidense, eu acho que quanto maior, mais popular for o time, interessante. Já para o Vila, eu acho que era bom pegar um Bragantino, talvez pegar um Atlético Paranaense, que é um time que vai jogar a Série B, pegar por exemplo, um time que eu acho que era interessante para o Vila, o Santos, porque o Santos não é uma sumidade técnica e ainda tem o Neymar. Era um time que daria para o Vila, talvez, dar trabalho para ele, e ainda você ter uma estrela do futebol mundial. Você pudesse unir as duas coisas aí, né? Então era um time interessante também para o Vila pegar. Então eu vejo mais ou menos nesse sentido. O Vila mais de olho no lado técnico, a Aparecidense mais de olho no lado financeiro. Perfeito, 1h15 da tarde agora, a gente está batendo 80 likes. Vamos fechar esse bloco aqui com 140, dá aquela fortalecida, você do YouTube, vai deixando o teu like aí. Muito fácil, gente, não paga nada, é de graça. Você só fortalece a gente. Clica aí no botão do joinha, ative as notificações e você que ainda não é inscrito, se inscreva, porque todo vídeo que a gente postar, né, vários vídeos durante o dia com informações do Vila, do Goiás, do Atlético, do futebol goiano como um todo, debates, polêmicas, chats, enquetes, tudo isso você fica sabendo primeiro, tá? Então, deixa o seu like para Like Imóveis e ative também o sininho das notificações. Caio Ribeiro, Aparecidense, se pegar uma equipe grande, podia jogar o jogo no estado de Serra Dourada. Lotaria ajudaria ainda mais o time com renda do público contra um time grande. Etevaldo Roque da Silva, torcedor do Goiás, já tá ligado com a gente, um abraço. Paulo Henrique, o Vila vai pegar o Inter para bater no Fernando. A gente tem raiva desse cara até hoje. Márcio Tigrão, Red Bull passou na barra, o Vila Nova tem condições de se classificar contra eles. Marlon Silva de Souza, também tá ligado com a gente. Ralf, Elias, Bernardo Chapo, Thiago Pagunissal, William, João Vieira, Igor Henrique, Diego Torres, Gabriel Silva, Todinho e Poveda. Melhor formação do Vila Nova, o time jogou demais ontem. Vinícius Pires, Red Bull seria um adversário interessante para a equipe do Vila. Josemar Ramos, também tá ligado com a gente, um abraço. E o Elton José Figueira Júnior, também tá ligado, querendo aqui o Bragantino. 1h16, volta aí na tela do YouTube, essa cartela interessante.
Danilo Dias, chega pra cá, craque. Flamengo, pra mim, esquece. Tendência de 2 derrotas caso o Vila pegue. O São Paulo também, dificilmente o Vila passa. O Palmeiras, menos. O Atlético Paranaense seria favorito contra o Vila Nova, mas seria um jogo mais equilibrado. Até pela divisão do Furacão, né? Que tá na Série B também. Fluminense, pra mim, dificilmente o Vila passa. O Botafogo, cara, tá passando por um momento complicado, viu? Eu não descartaria o Botafogo, não. Fortaleza, muito difícil. Bahia, muito difícil. Grêmio é um adversário nesse momento interessante. Quase que, né, sai nas 2 primeiras fases. Corinthians, muito difícil, principalmente em São Paulo. Atlético Mineiro, difícil. Inter, difícil. Santos, um adversário interessante. Vasco, nossa senhora, manda o Vasco. Eu quero o Vasco. Papai, me dá o Vasco. O Vasco, nesse momento, pra mim, será um adversário maravilhoso. Cruzeiro, um time, né, meu barro, meu tijolo. E o Red Bull Bragantino, um adversário interessante também. Quem seria um rival, assim, ideal pra você, visando classificação? Não tô visando faturamento, tô visando bilheteria. Tô visando classificação. Quem seria um rival perfeito pro Vila Nova e pra Aparecidense na terceira fase da Copa do Brasil? Fala, craque, como é que você tá? Boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima sexta-feira pra você, para os nossos amigos e amigas ouvintes desse canhão de audiência, a Rádio Band News FM, os que nos acompanham também através dessa plataforma, nosso canal no YouTube, ao Matheus Carvalho e também ao Geliezer Paulo, que fazem parte dessa bancada. E aproveito também para cumprimentar um amigo, o Charles, que está aí, o Charles Barros, que está aí nos acompanhando no seu local de trabalho. Muito obrigado, Charles, pelo carinho. Vamos juntos, meu amigo. Thiago, eu pontuei aqui 6 de 16 times que estão no pote A, que eu vejo que o Vila Nova teria possibilidade de duelar em 2 mãos com a possibilidade real de, quem sabe, passar. São eles, na minha opinião, Botafogo, o Grêmio, o Cruzeiro, Red Bull Bragantino, o Clube Atlético Paranaense e a equipe do Vasco da Gama. Para mim, esses 6 clubes poderiam hoje perfeitamente duelar com o Vila Nova. O Botafogo aqui eu coloquei com a ressalva ainda. Esse treinador, nós não vimos o trabalho dele, ele tá tendo um tempo alongado, né, para poder trabalhar com seus jogadores, imprimir as suas ideias. Então, o Botafogo aqui eu colocaria com uma ressalva, um abre aspas, até para mim poder analisar o que esse treinador vai fazer em termos técnicos, táticos, como os jogadores vão abraçar a ideologia dele, visto que ele é novo, o Botafogo tá sem competição no momento, então é difícil eu tecer um comentário. Esses outros 5, aí sim, eu vi jogando, eu vi como eles passaram na Copa do Brasil, tem camisa, tem tradição, mas estamos falando de uma competição que ela pode perfeitamente pregar surpresas, como o pote 2, tem alguns times aí que se calhar nem eles acreditavam que seria possível alcançar tamanha façanha de estarem nessa fase da Copa do Brasil. É difícil, vai ser, mas o Vila está inserido entre os 32 melhores clubes dessa competição charmosa, assim como a Aparecidense. Seria ideal que o Vila conseguisse passar? Com certeza está entre os 16, mas para mim esses 5 times, 5 a 6, seriam as possibilidades maiores do Vila. Agora, o que vier desse pote A, com certeza vai trazer uma festa bonita pro Serra Dourada ou pro Oba, aonde o Vila Nova mandar os seus jogos aqui em Goiânia. Vai ser um momento agradável, o Vila ascendendo a terceira fase, já amealhou um pouco de dinheiro aí que pode ajustar algumas coisas lá pelo lado do Oba, e isso é o maior prestígio que eu penso que o Vila Nova conseguiu até o momento, é estar inserido e poder representar a nossa bandeira, acredito, do estado de Goiás. Acredito que isso aí, muitos outros clubes e agremiações, inclusive do nosso estado, queriam estar inseridas nesse sorteio da CBF e não podem, então vão ter que acompanhar o Vila Nova e a Aparecidense e torcer para que carreguem a nossa bandeira aí, quem sabe até mais adiante nas outras fases. Grupo BC Energia, grande jogada para você, amigo empresário. Você sabia que com o Grupo BC Energia a tua empresa, né, vai ter custo zero, energia limpa e totalmente sustentável? Mais informações, acesse grupobcenergia.com.br ou visite o estande do Grupo BC Energia durante este mês de março no Goiânia Shopping Piso 2. Grupo BC Energia.com.br. UB20 da tarde, debate das Ceras, oferecimento Hiperboreira, gente da gente 100% goiano. Link Telecom 100% fibra, 100% qualidade, a melhor fibra de Goiás. Madeireira Tobias, há mais de 32 anos oferecendo qualidade e confiança para você, amigo marceneiro. 6240064600. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. E Delicata Pães, sabor e qualidade do jeito que você e a sua família merecem. Marco Aurélio Gomes Silva tá ligado com a gente, obrigado. Se a sua Aparecidense queria pegar era o Flamengo, mandaria o jogo em Brasília. O nosso Zé Cláudio de Mello também tá ligado, Hélio Alves também tá participando, Thiago Poveda e Vinícius Paiva no ataque. A gente não passa por ninguém. Deus nos livre, contra o Flamengo seria pelo menos 6-0. Cara, contra o Flamengo eu não falo não, Matheus. Agora tem alguns rivais aí nessa lista
que não me assustam. Não me assustam. O Vila tem condição de fazer jogo equilibrado aí contra boa parte deles. Hoje contra o Grêmio, para mim seria um jogo equilibrado com o Grêmio sendo favorito. Bragantino não me assusta. O Atlético Paranaense não me assusta. Então assim, mas o Vila não tá jogando nada. Tudo bem, cara, esses times também não estão não. O Grêmio quase foi eliminado pelo Atlético, que tá na Série B do Brasileiro. Quase foi eliminado pelo São Raimundo de Roraima. O Vila é pior que o São Raimundo de Roraima? Então alto lá, né, gente? Também é muita desconfiança. Ou não, Matheus? O povo tá muito desanimado aí. Tá doido. É porque são 2 jogos também, né, Thiago? Isso aí acaba... Diminui a chance da zebra, né? Isso aí acaba atrapalhando de certa forma, né? Você tem que ter 2 tipos de estilo de jogo. Um para jogar dentro de casa e o outro para jogar fora de casa. E aí vai depender do seu resultado do primeiro jogo para ver o que você vai fazer no segundo. Teoricamente, o Vila Nova ele não é favorito contra nenhuma dessas equipes. Por mais que tenhamos algumas situações pontuais, né? O Grêmio não está bem no gauchão, perdeu para o Inter dentro de casa, passou aos trancos e barrancos nessas primeiras fases da Copa do Brasil. É uma situação, mas é o Grêmio. Tem jogadores interessantes, tem bons jogadores, na verdade. É um time de Série A. Então é um patamar diferente. O Vasco, cara, jogou um campeonato carioca ruim, né? Mas tem Coutinho, tem tantos jogadores bons, né? O Payet, né? Então, assim, é complicado. É complicado a gente visionar uma situação. É evidente que se a gente for pegar adversário por adversário, a gente vai colocar o ponto negativo deles e dentro disso aí a gente pode levantar um ponto de esperança. Mas, na realidade... O Vila Nova ele não é favorito com nenhuma dessas equipes. 1h23. Gente, Portas de Aço Goiás marca um golaço de placa quando o assunto é segurança e qualidade na fabricação de portas manuais e automáticas. São 62 anos de tradição e a número 1 também na preferência da torcida goiana. Acesse portasdeaçogoiás.com.br. CL Ferramentas, atacadista do construtor. Linha completa para sua obra com atendimento imbatível, entrega rápida e preços inacreditáveis. Ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, EPIs e muito mais. Amigo construtor, pensou em construção? A CL Ferramentas Atacadista é a solução. 3932-4545. 4play.bet, patrocinador oficial do Goianão. Exclusiva para maiores de 18 anos. E Belcar. Não compre carro sem antes passar na Belcar. Vem aí a primeira operação de vendas 2025. Se está a fim de garantir o melhor negócio de verdade, dê uma passada na Belcar. Boa de negócio. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Estamos aqui com quase 200 likes. Vai deixando o teu like no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. O técnico, Thiago, você menosprezou o Retrô. Cuidado com essas ideias erradas. Ô, meu amigo, você tá sendo injusto demais comigo. Eu fui um dos que falou aqui que o Retrô era um time interessante, um time bom, com alto investimento, que era pro atleta ter muito cuidado no jogo. Então, em momento algum, menosprezei a equipe do Retrô, não. Você tá ouvindo a rádio errada, tá? Um abraço aí pra você, obrigado pela audiência. Agora, Thiago, a gente tem que ponderar aqui também. Foi uma zebra, né? Foi uma zebra. O do Retrô? Foi uma zebra. Não foi um resultado normal, natural. O Atlético era favorito. Não, tudo que foge da naturalidade da nossa análise é zebra. Mas mesmo o Retrô sendo um time interessante. Assim, a gente fala que o Atlético favorito porque disputou a Série A, tá numa divisão acima, mas se a gente for analisar o retrospecto dos jogos só desse ano dentro de casa do Atlético, pra mim não foi nenhuma surpresa. Ele conquistou mais um empate, que é o resultado que ele mais conseguiu dentro de casa até o momento. Então, se você for analisar o Atlético 2025, esse ano, modo operacional no estádio Antônio Scioli, foi mais do mesmo. Foi o que acontece aí em vários outros jogos. Então, foi uma fatalidade nos pênaltis? Não. O time que tem o pior aproveitamento nas penalidades máximas que está do Brasil. Então, foi só o reflexo do que é, até o momento, a temporada 2025. Só pegando um gancho em relação ainda ao assunto do Vila Nova e da presidência dentro da Copa do Brasil, nós temos que analisar o seguinte: o que os dois times querem? Lógico, queremos passar para a quarta fase. Nossa, seria bom ganhar mais dinheiro. Beleza. Todo mundo no mesmo discurso. Mas seria interessante um sorteio para renda, para não ganhar o fator financeiro dentro de campo, mas sim fora dele. Se vier um Flamengo aqui, as chances é mínima, mas pelo menos a gente salva com uma renda maior do que pegar um Red Bull Bragantino, exemplo, que a renda vai ser baixa. Mas eu acho que todas as equipes aí, talvez com exceção de 2 ou 3, têm potencial de renda aqui no estado de Serra Dourada. Praticamente um todas. Um Red Bull teria? O Red Bull não tem. O Fortaleza não tem. Um Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense também não tem.
As outras equipes todas têm potencial de renda aqui no estado de Serra Dourada, todas. Então Botafogo? Tem, né? Botafogo tem muita gente de Brasília, tem muito misto lá em Brasília. Então assim, a questão técnica, o GLS foi muito feliz, eu queria e quero ver um confronto que dê possibilidade do Vila duelar, competir tecnicamente. Eu não vi um Grêmio tão bom assim nessa competição e pelo menos no primeiro jogo contra o Inter, foi os jogos que eu vi contra São Raimundo lá, contra esse time agora que ele custou empatar no finalzinho, o Atlético, e o primeiro jogo eu vi grande parte contra o Inter. Então o time do Grêmio é bom, tem capacidade, tá na divisão que tá, beleza, mas a gente tem que ver o momento, não é a camisa que joga ali, é o momento do time, vai que lá você consegue um resultado, consegue uma bola parada, vem a Goiânia, consegue segurar, então futebol é jogado ali, meu amigo, e hoje em dia não é mais a camisa. Quantas camisas ficaram pelo caminho aí? De Coritibas, várias. De Ponte Pretas, Dragão, de Atlético Goianiense, de outros clubes Cuiabá, que a gente poderia pontuar aqui. Cuiabá, que tá Vitória. na Série B, Vitória, Remo também na Série B. Então assim, o Vitória não perdeu um jogo nesse ano. Era ele, o Inter e o Atlético Mineiro. Agora só tem o Inter e o Atlético como os invictos do Brasil até o momento. E o Vitória caiu pro Náutico.